fazendo isso nesse momento, ok? A gente tem aqui, bom, primeiro, boa tarde a todos e todas, obrigado pela presença, obrigado pela disposição em colaborar com esse processo. Ele é extremamente importante, né, para a classificação, né, e a distribuição das bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica, né? Então, eu estou pedindo autorização aí para a gravação. A gente tem aqui cerca da metade, né, do comitê institucional de bolsas, né? A gente já previa isso em função do agendamento bastante, ou com pouca antecedência, e também seria impossível, né, a gente ter a presença de todos no horário de trabalho, de aulas, enfim, né? Então, a gente está efetuando a gravação, depois a gente vai disponibilizar para todos um link para que possam revisar, ou aqueles que não tiveram a oportunidade de participar, poder dar uma olhada, né, nisso que a gente vai apresentar hoje, tá? Então, obrigado a todos, novamente, grande satisfação aí rever os colegas, né? Para aqueles que já estão no processo há bastante tempo, não tem grandes novidades, tá certo? Então, ele é bastante similar, mas a gente tem uma renovação bastante grande do comitê, então tem muita gente nova aí que foi convidada para participar. Ficamos muito contentes aí com o retorno que tivemos. Basicamente, então, antes, a professora Diana Damati vai fazer a apresentação das novidades e dos procedimentos, depois eu vou complementar algumas coisas, e, por fim, a gente abre uma sessão aí para perguntas, para tirar dúvidas, enfim, tá? Mas a ideia é que a gente não gaste mais do que 30 minutos ou alguma coisa próxima a isso nesses procedimentos, tá certo? De maneira geral, o que eu gostaria de mencionar como introdução é que aqueles que têm acompanhado o processo como avaliadores ou como proponentes, né, como solicitantes das bolsas, devem ter percebido que a gente está, nos últimos anos, fazendo um esforço muito grande para a simplificação e desburocratização desses procedimentos, facilitando a vida dos proponentes e dos avaliadores e também da Propesp, né, que cada vez tem um corpo técnico menor, né, e precisa executar todos esses procedimentos. Então, de mudanças que a gente teve nos últimos anos, a mudança ao invés de 5 editais, a gente tinha 2 de IT e 3 de iniciação científica, um para cada financiador, a gente tem agora apenas um edital. Então, no ano passado foram 2, né? A gente ainda manteve o EPEC em conjunto com a Extensão e Cultura e Ensino. Esse ano, os editais de pesquisa estão todos num único, ele já está em andamento com bastante antecipação, né? E vai simplificar bastante o processo. A gente tem também uma automatização dos procedimentos, então, aquela fase de planilhas, preenchimento de planilhas Excel, conferência disso, o envio das planilhas, o envio da planilha pela Propesp para os avaliadores, o retorno delas, isso tudo foi suprimido, então a importação de dados é toda automatizada, simplifica absurdamente os procedimentos, padroniza, né, e evita erros por distração ou por entendimentos distintos. Isso, então, também está muito simplificado. E neste último ano a gente teve a inscrição única, ou seja, o pesquisador que quer o que deseja até 4 bolsas num mesmo projeto, ele faz isso uma única vez, separando ali os procedimentos, né, de inserção dos planos de trabalho distintos, né, e nas várias categorias. Então, a gente tem buscado insistentemente, né, simplificar os procedimentos, automatizar os procedimentos, né, para liberar tempo lá na ponta, né, para que o pesquisador tenha mais tempo com o seu estudante, com as suas atividades fins, e não com a burocracia. Bom, para a gente ter um comitê bastante renovado, né, uma parcela substancial aí são novos nesse procedimento, a gente decidiu por essa reunião para explicar, e na sequência da reunião a gente envia uma mensagem com orientações para todos, né, e com o link dessa gravação, então, tá certo? Então, boas-vindas e obrigado pela presença novamente. Diana, contigo, então. Então, boa tarde a todos, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês para participar dessa reunião. Espero, então, eu vou apresentar, né? Se vocês tiverem dúvida, levantem a mãozinha ali depois no Meet, que a gente vai respondendo no final. Então, como o Leandro falou, a gente teve agora um único edital, e esse edital
ele engloba, então, todas as bolsas de C e de T, que são as do CNPq, tanto a PIBIC, né, quanto as de ações afirmativas, quanto a PIBIT, a PROBIC e a PROBIT, e também a ZPEC de pesquisa. Sendo que o pesquisador se inscreve para bolsas de pesquisa de C ou de T, mas ele não se inscreve para nenhuma agência de fomento. Vocês perceberam isso, que as inscrições foram para bolsas, não para agências de fomento, né? Antigamente você escrevia para a CNPq, para a FAPERGS. Agora o edital ele é unificado, não tem, o pesquisador não sabe de qual agência ele vai receber a bolsa, né? Dentro da classificação dele. Então, dentro do calendário que está lá no edital, né, nós estamos aqui nesse processo que a gente vai ter o período de avaliação, né, que vai do dia 19 até o dia 27, então, de hoje, né, a gente está terminando de fazer as atribuições até a semana que vem, para vocês fazerem as avaliações, né, e agora eu vou explicar para vocês como é que funciona. O que é importante? As cotas, né? Então, cada pesquisador, ele pode solicitar 2 bolsas de iniciação científica e 2 bolsas de iniciação tecnológica, né? Sendo que se ele solicitar mais, não ia ser homologado, a gente já tentou passar por essa etapa, né? Só que eu posso ter tem esse limite, né? Então, dentro de um projeto, eu posso ter 4 bolsas. E essa é a grande diferença que vocês vão fazer a avaliação agora, que mudou no sistema. Vou explicar. Então, o que acontece? Vocês vão ver aqui, né? Vocês vão entrar lá no sistema agora, vão entrar aqui no Bolsas IT e C, né? Vai ter avaliar projeto. Todo mundo que aceitou fazer parte do comitê, né, de avaliação vai aparecer aqui. Então, você vai selecionar no menu avaliar projeto e todos os projetos designados para vocês vão aparecer aqui. E aqui aparece o período que vocês têm para fazer a avaliação. Aqui eu coloquei a data, estava superior, né? Mas é até o dia 27, pelo edital. E o que acontece? Vocês vão vir aqui selecionar o projeto, se vocês tiverem vão ter um ou mais, né? Porque vocês, se tem o menu avaliar projeto, vocês têm pelo menos um projeto para avaliar, né? Mas com certeza, como a gente teve uma demanda grande, né, de projetos, vocês vão ter mais de um todos, né? Vocês vão vir aqui no botãozinho que tem o check, né, o verdinho, o que é avaliar, né? E daí vocês vão entrar no projeto. O que é importante? Eu rolei a página, né? Para cima tem informações, mas aqui tem todas as informações do proponente do projeto, aparece a pontuação dele, ó. Esse, por exemplo, é um proponente que é recém-doutor. Se ele é fora do campus, aparece aqui. Se é uma mulher que esteve em licença maternidade, aparece aqui. Todos aqueles pormenores que estão no edital vão aparecer aqui, tanto para pontuação quanto para prioridades, né, que tem algumas cotas específicas, né, dentro do edital. Vocês não têm que ter essa preocupação, mas ele mostra para vocês aqui, né, vai mostrar todas as informações de forma bem transparente. O que é importante, né, que vocês vão ver que tem, então, todas as notas aqui, né, dos artigos, dos trabalhos em congressos, orientações, coorientações, patentes, livros, tudo que foi puxado do Lattes, né, vocês podem ir nas abas e avaliar todas essas informações. O que tem de diferente? Essa primeira parte, até essa primeira parte aqui, que termina aqui, ó, né, nessa aqui, vocês têm as informações do pesquisador. Agora vocês vão avaliar cada plano do projeto. Então, ele tinha um projeto lá no CISPROD e ele fez 2 propostas aqui de bolsas de iniciação científica 1 e 2. O que é importante vocês verem? Vocês vão analisar cada uma dessas bolsas, a 1 e a 2, então pode haver até 4 planos de bolsas dentro de um projeto maior. E elas vão aparecer em sequência, porque como o professor, o pesquisador, poderia pedir até 4 bolsas, 2 de C e 2 de T, vai aparecer, se ele pediu, nesse caso, ele pediu 2 de C. Então, aparece aqui as 2, aparece, então, o título do trabalho dele, os objetivos, né, palavras-chave, o desenvolvimento das atividades e o cronograma desse aluno, né, dessa bolsa.
que é importante? Terminei aqui no final da segunda bolsa, essa parte aqui é que vocês vão fazer a avaliação. Tá comendo aqui o fim da... Espera aí que tá comendo o finalzinho da apresentação aqui, isso aqui, deixa eu ver se dá para... não, desbloqueia, deixa eu ver se vem. Não. Mas aqui tem mais uma informação. O que acontece aqui, ó? Aqui, é a parte que vocês vão fazer de avaliação, que é o parecer. Vocês podem pôr, se no caso dessas duas bolsas aqui, vocês acham que elas estão coerentes e são recomendadas, vocês vão clicar em recomendado, ainda vocês podem escrever uma justificativa, mas ela não é obrigatória. Agora, se, por exemplo, a primeira bolsa que estava aqui, vocês acham que ela é recomendada, a segunda não é, vocês vão continuar dizendo recomendado, mas vão escrever uma justificativa. A segunda bolsa de iniciação científica não é recomendada, porque não... Então, vocês vão fazer toda a justificativa da não recomendação de uma das bolsas. Quando que eu seleciono não recomendado? Quando todos os projetos de bolsa, seja o Iniciação Científica 1 e 2, não estão de acordo, não são recomendados. Então, para não haver dúvidas, vocês vão selecionar o não recomendado quando todas as bolsas, seja uma, duas, ou três, ou quatro, não estiverem, elas não forem recomendadas. Se pelo menos uma for recomendada, vocês vão escrever recomendado, vão selecionar recomendado, mas obriga vocês a escreverem uma justificativa da não recomendação das outras. Então, é muito importante. Agora, se todas forem recomendadas, vocês não têm obrigação, né? Não tem, né? Não precisa escrever uma justificativa. Mas se vocês querem dar uma sugestão ou uma crítica ao projeto, podem escrever uma justificativa que o pesquisador vai ter acesso a essa informação durante o processo que sai o resultado, né? E que pode ter o período de recurso, né? Então, as etapas que vocês têm que seguir são essas. Vamos repetir. Vocês vão ter aqui o menu avaliar projeto, vocês vão vir aqui, selecionar o projeto, daí selecionar aqui no menu o avaliar, vão entrar, vocês podem avaliar se o pesquisador, de fato, não só a nota que ele teve final, mas os aspectos dos trabalhos, né, a comparação do que ele vem fazendo, né? Aqui em cima eu não coloquei, mas onde vem o nome do pesquisador, vem o link do Lattes. Se vocês quiserem clicar no link do Lattes para ver se as publicações dele têm a ver com os trabalhos que ele vem fazendo, vocês podem consultar automaticamente, aparece o link do Lattes, então é uma coisa automática que tem logo aqui em cima, né? Eu só não coloquei para não identificar a pessoa, né, que é ali nesse momento. Daí, em seguida, vocês vão analisar os projetos de bolsa, né, de C e de T que a pessoa solicitou. Ela pode ter solicitado só uma de C, só uma de T, ou duas de C, uma de T, né? É de 1 a 4. Vocês têm que analisar todas e depois, se todas forem recomendadas, recomendado aqui. Se todas forem negadas, não recomendado. Se pelo menos uma for recomendada, vocês põem recomendado também e justifiquem por que as outras não foram recomendadas. Que essa justificativa é o que vai ajudar ao pesquisador entender e também reduzir o número de recursos, né, que as pessoas vão solicitar por não ter a recomendação do seu trabalho. Então, eu acho que... Deixa eu dar um stop aqui, para eu conseguir ver todo mundo, né? Eu acho que, em geral, essas são as principais colocações que vocês têm. Mas, se vocês olharem, de cada plano de trabalho, são poucas informações que vocês têm para analisar, mas vocês conseguem ver os dados do pesquisador, e como são das suas áreas comuns, vocês conhecem, são seus pares, são colegas, né? Provavelmente aqui do comitê, uns vão avaliar outros aqui, né? Porque vocês submeteram, uns avaliam os outros, né? E vocês até não precisam olhar muito Lattes, porque vocês sabem o que a pessoa faz, trabalham às vezes no mesmo laboratório. Mas todas as informações estão ali e elas ficam de forma transparente.
E essa justificativa que vocês vão colocar, ela vai ser visível para o pesquisador depois também, quando ele tiver a fase de recurso, também dando transparência ao processo de avaliação, caso não for recomendado. Então, a gente pede que vocês, se não recomendarem, justifiquem por quê, né? Porque, assim, eu sou da área de computação, o Leandro é da área de biologia, né? Provavelmente a gente entende muito pouco da área de letras, né? Da área de artes, ou de todas as outras áreas do conhecimento de medicina que a gente não é a nossa expertise. E por isso que todos vocês estão aqui hoje, né? Então, é com esse intuito. Então, assim, quanto melhor vocês puderem justificar e explicar quando não houver a recomendação, melhor vai ficar o processo, né, de avaliação. Eu não sei se tem gente com a mãozinha levantada, Leandro, né? Não sei. Ah, tu queria falar quando não recomendar, né, Leandro, agora? Isso. Não, obrigado, Diana. Eu estou aqui aparecendo, devo aparecer como Fabiana, né? Porque a professora Fabiana nos emprestou o link, tá? Vocês estão sendo gravados, ok? Para que a gente possa repassar esse link para os colegas que não puderam participar, embora a gente teve uma adesão bastante grande nessa reunião, tá? Então, eu sou o professor Leandro Bugoni, estou na diretoria de pesquisa, né? Junto com a Diana, estamos aí coordenando esse processo desse edital, né? De bolsas de iniciação. Algumas informações para esclarecimentos, enfim, né? E aí depois a gente vai para a sessão de perguntas. A gente importa, então, as informações do Lattes, conforme eu já mencionei. Neste ano, a gente teve a possibilidade, foi uma demanda, e muito justa, né, dos proponentes, de que as propostas fiquem, que a planilha ficasse visível para os proponentes. Então, no momento do envio, né, da proposta, os proponentes, os professores e os técnicos doutores, né, que gostariam de participar e solicitar uma bolsa, eles visualizavam uma prévia do seu Lattes, né, da pontuação, e eles podiam, inclusive, testar áreas próximas, né, e verificar em qual eles tinham pontuação maior, eventualmente fazer ajustes no Lattes, né. Então, esse processo ele é automatizado, a FURG importa diariamente os currículos, tá, e a gente vai fazer a finalização única hoje ainda. Então, a gente vai estar apurando os currículos que chegaram até ontem, né, e foram importados pela FURG. Na verdade, se a base do CNPq atualizou corretamente, porque lembrem lá que a gente atualiza e eles dizem que demora ainda, né? Quando o próprio CNPq não coloca no ar automaticamente, né? Então, a gente não dou garantia de hoje para amanhã, né? De ontem para hoje, né, Leandro? Normalmente, a gente pensa uns 2 dias, né, Leandro? Quem atualizou até quarta, com certeza vai entrar na contagem hoje, né? Os trabalhos que se foram atualizados. Essa pontuação que está agora, que eu mostrei ali para vocês, foi a do que o pesquisador, na hora da submissão, fez. Eu esqueci de falar isso. Uhum. Então, isso, na verdade, não vai dar muita diferença, mas nos permitiu, por exemplo, repassar algumas orientações de pontuação que não estava batendo e entrar em contato. Normalmente, isso se deve ao preenchimento do Lattes, então ele está lá na outra ponta, tá certo? E aí, quanto a isso, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas essas orientações e esse ajuste mais fino, ele foi feito ao longo do processo para que a gente tivesse uma apuração dos valores o mais próxima possível da realidade. Lembrando que a gente já fez isso há 2 anos, fizemos um teste, uma validação, né, e a correspondência foi muito elevada em todas as áreas, tá? Mesmo a gente avaliando currículos de artes e, ao mesmo tempo, de física, a gente tinha uma correspondência muito próxima, tá? E isso nos levou, então, à implementação desse sistema no ano passado, novamente com outros ajustes. Então, esse procedimento vocês não precisam se preocupar, tá? Mas tem algumas discrepâncias, por exemplo, se usa o ISSN diferente da revista, pode dar alguma variação. Também importamos todas as informações do sistema da FURG, então a ficha da pessoa, ela é importada, né? Por exemplo, se ela tem vínculo com outro camp que não a sede, se tem uma licença já registrada durante o período da bolsa, tudo isso é importado. Vocês não precisam se preocupar, é simplesmente uma simplificação para a gente apurar as informações.
Tá certo? É bem importante que vocês verifiquem os editais, aqueles que não visualizaram. Essa é uma redução importante. A gente tinha, no total, 58 páginas de edital. Hoje a gente tem um único edital com 10 páginas, sendo que 3 delas são de orientações, não são nem propriamente, né, o edital com as suas regras, então é bastante simplificado. É importante porque ali no edital podem ter razões para a não aprovação de uma proposta, né? E se está no edital, um recurso, ele eventualmente, basicamente a gente usa o edital para confirmar, né, um projeto que não está de acordo com o edital, ele ou não vai ser homologado, ou nessa etapa ele não vai ser recomendado por vocês em razão do edital. Então, a indicação do item tal, item 3.5 do edital, ele é suficiente, né, para uma recusa, caso aquela proposta não esteja de acordo. As avaliações chegam hoje, tá, Paulo? Esse aqui está anotado aqui para a gente informar. A gente ainda está distribuindo, a gente não tem a distribuição de 100%, foram mais de 600 propostas, tá? A gente ainda não tem a distribuição completa, mas estamos trabalhando arduamente para enviar para vocês ainda hoje, e aí a emissão dos pareceres fica liberada. Situações de não recomendação por vocês, né? Vocês devem estar se perguntando, especialmente aqueles não muito familiarizados, né, em que situações vocês devem não recomendar uma proposta. Então, as situações, elas são muito... tem que ter uma justificativa muito robusta, né? Até porque a gente vai receber recursos, se ela for não recomendada por algum motivo que não seja suficiente, né, para não recomendação. Então, em que situações isso acontece? Primeiro, se uma proposta é para um trabalho que está aquém ou além da iniciação científica. Então, se tem uma proposta de nível doutorado que está sendo ali indicado por uma bolsa IC, ele é passível de não recomendação, não é compatível com uma bolsa de iniciação. Ou aquém, por exemplo, alguém pediu uma bolsa para lavar vidros no laboratório. Não, isso não é iniciação científica, tá certo? Então, isso são razões suficientes para não recomendação. Ou então está em desacordo com o edital, por qualquer motivo, qualquer um dos itens que esteja em desacordo com o edital, seja por uma área de avaliação completamente diferente, fora da área de atuação do proponente, tenha uma inviabilidade logística, técnica, tenha uma incompatibilidade ética, por exemplo, e aí eu chamo a atenção para o Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, né, que envolve aqueles trabalhos relacionados à saúde ou aos humanos, né, entrevistas ou coisas do gênero. Então, é preciso ter uma indicação ali, se o dado vai ser coletado, né, é preciso dessa autorização. Comitê de Ética em Uso Animal, no caso de vertebrados, né? Inclusive, tem no formulário, o pesquisador deveria informar, né? Ele tinha um campo que não era obrigatório para informar se tinha algum desses comitês. Então, vai aparecer para você se o pesquisador colocou o número desse comitê, né? De algum desses comitês, seja de uso animal, né? Ou de pesquisa, né? Então, seja o CEP, né? Os outros. Então, tem um campo ali que aparece no formulário. Então, também podem cuidar por aí. Isso, e ele não precisa ter já o certificado, mas ele precisa ter indicação de que isso já foi submetido para análise, né? E, obviamente, a execução da pesquisa, ou dessa parte da pesquisa, está condicionada, e pode fazer revisão, o aluno, né? Pode fazer revisão bibliográfica, pode fazer uma série de etapas, mas essa etapa que requer autorização, ela necessita desse certificado, seja do CEUA ou do CEP. Ou outras situações em que utiliza uma informação já coletada, então, ou faz parte de um projeto maior que já tem autorização. Então, tem várias situações aí que são possíveis, né? E a gente pede a orientação de vocês, né? Um olhar clínico aí, né, das suas áreas, né, para verificar se o projeto está de acordo. A amplíssima maioria não tem nenhum problema, né? São pesquisadores bastante conceituados que participam do processo, então a gente não costuma ter problemas com isso, mas é função do comitê de avaliação nos indicar se tem alguma incompatibilidade. Eu chamo a atenção que vocês vão receber também, como as propostas foram escritas de 1 até 4, né, 1 a 4 planos de trabalho dentro do mesmo projeto,
vocês podem receber até aquelas propostas não homologadas na etapa anterior. E quando é que isso acontece? Quando a gente tem, por exemplo, 2 planos de atividades idênticas, isso é vetado pelo edital. Então, a gente não vai ter 2 bolsistas fazendo exatamente a mesma coisa, com o mesmo reagente, com a mesma espécie, com o mesmo tema. Então, tem que ter objetivos e atividades distintas, tá? Pode, às vezes, muda uma coisa e muda toda a proposta. Mudou a espécie na minha área, né? Mudou a espécie e muda completamente. Ou mudou, sei lá, o medicamento que vai ser administrado, muda totalmente o experimento, né? Então, essas situações, elas são possíveis, mas 2 propostas exatamente iguais já não foram homologadas. Se passou alguma coisa, vocês nos alertem, tá? Então, essa situação pode acontecer, vocês vão receber também as propostas não homologadas, porque a gente não consegue enviar só aquelas homologadas quando a gente tinha um bloco aí de Trancou, Leandro. O que acontece? Ele não... ele está entrando de novo. A gente... Quando vocês vão ver, porque vocês vão conseguir ter acesso no log, se foi homologado, e ele mostra que foi só a primeira homologada e a segunda não. Daí vocês avaliam só a primeira. Isso vocês vão ter acesso, porque a gente não conseguiu desvincular do mesmo projeto as que não foram homologadas, não mostrar para vocês no processo de avaliação. Mas elas já, o pesquisador já sabe que uma delas não vai ser avaliada, ela não faz parte da avaliação. Então, mas aparece ali para vocês que aquela tem um log lá de homologado ou não, e em alguns casos está escrito homologado, mas primeira proposta homologada, segunda não, segunda IC não, ou segunda IT, porque tiveram pessoas que mandaram as duas de IC exatamente igual, né? Então, foram alguns casos, né? Mas não são muitos, né? Mas vai acontecer. Tu caiu, eu continuei, Leandro. Obrigado, Diana. Superaqueceu o computador aqui, ele tá velhinho, tá, gente? Desculpas aí. Mas a reunião continuou e a gravação também, então tá tudo certo. Gente, dúvidas, questionamentos? Um outro comentário, tá? Vocês devem estar se perguntando aí alguns detalhezinhos do sistema, né? Por exemplo, por que a gente não tem uma recomendação por plano de trabalho, né, individual? O sistema da FURG está mudando, ele vai para uma nova plataforma e vai ser reformulado. Então, muita coisa que a gente fez aqui é de improviso, tá? É um remendo, né, para a gente poder executar, e também um importante teste, né? Mas que a gente vai no ano que vem, já com um sistema novo, né, ter esse sistema 100% implementado, tá? Então, sugestões também são bem-vindas, mas a gente está ciente de algumas coisas já que precisam ser melhoradas, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente vai disponibilizar essa apresentação, o vídeo com as explicações e vai mandar um e-mail também com essas questões, assim, do que normalmente são considerados para não homologar, né, para não recomendar, desculpa, algum projeto ou não, né? Mas vocês têm alguma... A Mayrin tem uma pergunta que levantou a mão. Pode falar, Mayrin. Oi. Na verdade, assim, não é uma pergunta sobre o processo que vocês falaram agora para mim, tá perfeito. É só porque às vezes os colegas perguntam e aí a gente, né, sabem que a gente é do comitê. Como é que vai ser feita a etapa, na verdade, da distribuição de bolsa? Depois de classificados esses aqui, como é que vai ficar a distribuição por agência? Como é que vai ser as questões que há prioritário? Primeiro CNPq, né? Depois SAPERGS, depois EPEC. Como é que vai ser essa distribuição posterior? Porque alguns colegas já me perguntaram sobre isso. É uma boa pergunta, Maria. A gente recebe muito questionamento disso, né? E parece que, assim, que a Propesp decide, né? Não é isso. Tem critérios bem claros e nesse edital a gente colocou lá, inclusive, uma ordem de distribuição. Vejam, a gente está lançando um edital sem saber o número de bolsas que a gente vai ter para alguns financiadores. Por exemplo, a gente ainda nem mandou o pedido de bolsas para a FAPERGS, até a semana que vem, até sexta-feira. Então, a gente está elaborando a proposta para mandar para pedir, aí eles vão nos dizer, olha, vocês ganharam 100 bolsas, 102, enfim. E no ano passado foi pior ainda, porque a gente mandou para o CNPq e o resultado chegou em setembro.
do último edital. Então, e era o momento de implementar as bolsas. Então, é uma confusão tremenda, e a gente tem que lidar com isso. Então, sim, tem critérios. A classificação ela vai começar, e aí eu já explico por quê, começa com a distribuição de bolsas CNPq. Primeiro, a distribuição das bolsas de iniciação tecnológica, ela não, provavelmente a gente não vai usar, não vai usar a mesma distribuição, porque a demanda, ela ainda é muito baixa, né? Mas, iniciação científica, né? A distribuição, ela começa com os bolsistas produtividade e desenvolvimento tecnológico do CNPq. Aí vem a pergunta, mas por que essa categoria é beneficiada? Porque a normativa de 2006, que rege as bolsas de iniciação científica do CNPq, pede que as bolsas sejam distribuídas prioritariamente para os pesquisadores mais qualificados. Aí vem a pergunta, o que é um pesquisador qualificado? A gente entende, de uma maneira genérica, que se receber uma bolsa de produtividade, ele tem essa qualificação. É questionável? É, bastante questionável. Então, com isso, Mairinha, a gente distribui cerca de metade das bolsas de CNPq para essa categoria, certo? Então, e tu esqueceu de falar que começa pelo CNPq, porque o CNPq renovou por 2 anos, Marinha. Então, os únicos que a gente tem certeza no momento são as bolsas do CNPq, né, Leandro? Sim, mas o ano passado a gente fez a mesma coisa, a gente reservou as do CNPq, e aí deu uma confusão, porque aí quem recebeu o FAPERGS recebeu primeiro, e aí os bolsistas PQ ficaram, ué, mas a gente não recebeu, é porque as CNPq deles estavam reservadas, e por sorte a gente ganhou um número grande de bolsas, inclusive aumentamos, tá? Mas a razão de fazer isso é essa, tá? Questionável ou não. E em seguida, então, a gente tem uma lista única de pesquisadores dentro de cada área, ranqueados pela sua pontuação. Começa pelo CNPq e vai até o final da lista. O que é o final da lista? É os 80%, porque os 20% com menor pontuação dentro de cada área foram eliminados. Isso está no edital, tá? Não é invenção nossa. Aplicamos no ano passado e esse ano de novo. Por que eliminar os 20% com pontuação menor? Porque não faz sentido, me parece, e o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação nos deu aval ano passado e esse ano de novo, dar uma bolsa para aquele pesquisador que tem a pontuação zerada ou a pontuação muito baixa. Então, é melhor dar 2 bolsas para um pesquisador que já está na parada aí há mais tempo e faz uma pesquisa de qualidade, demonstra isso através da sua pontuação, do que alguém que tem a pontuação zerada. Essa é a lógica. A gente gostaria de dar bolsa para todo mundo, mas a conta é simples, a gente tem 300 bolsas para 800 professores doutores na universidade, então não vai ter bolsa para todo mundo, tá? Então, seguiu CNPq, primeiros bolsistas PQ, de acordo com a sua ordem de classificação. Terminou os bolsistas PQ, segue a mesma ordem de classificação. Tem um pesquisador lá com pontuação elevada, acima dos bolsistas PQ, por exemplo, ele recebe uma CNPq e vai seguindo a lista até os 80% de todas as áreas. E o Mariano perguntou se o PQ, se pediu 2, vai ganhar todas as 2. Não, ele ganha uma, depois a lista continua. Ele ganha uma, ele só volta para o começo da lista de novo, Mariano, se sobrar a bolsa. Daí volta de novo na área dele para o começo, né? Porque Exatamente. Então, ele vai, aí terminou as bolsas... bolsa CNPq, segue as bolsas FAPERGS. Então, começamos ali de onde parou e segue a lista. Terminou as bolsas FAPERGS, segue as EPEC pesquisa até a gente gastar todas as bolsas. Com esta lógica, vejam, a gente consegue distribuir bolsas, ou se o cenário não mudar radicalmente, eu espero que não, porque a gente já tem garantidas todas as bolsas do CNPq, o edital vale por 2 anos, a gente mandou no passado, e a gente tem expectativa de que o número de bolsas FAPERG se mantenha, né, embora a gente não tenha essa segurança, temos a expectativa de que as bolsas EPEC Pesquisa, que são recursos da universidade, se mantenham, então a gente deve distribuir uma bolsa de iniciação científica para cada um dos que pediram dentro desse intervalo aí, né, dos 80% ranqueados. Terminou todo mundo ganhou uma cota, recomeça lá em cima com o financiador que for, tá certo? Seguindo exatamente o mesmo roteiro. Então, eventualmente, a gente vai ter um proponente
com 2 bolsas FAPERGS ou com 2 bolsas CNPq, enfim, isso também é possível. Mas é uma maneira que a gente encontrou de atingir um número maior de proponentes com pelo menos uma bolsa, certo? Porque a gente não tem o quantitativo que a gente gostaria. Então, esses são os critérios, tá? Eles são bem claros, eles estão previstos em edital, e a gente está disponível aí para discutir, enfim, e explicar esse detalhamento, ok? Diga, Mayrim. Só confirmando, e a distribuição por área continua por demanda qualificada? Exatamente, continua por demanda qualificada. Tá, só para confirmar, obrigada. Vocês devem estar perguntando também, por que 20% e não 15%, ou não 10%, ou não 50%? Bom, a gente pegou a área com a menor demanda, que é letras, artes, a gente tem pesquisa em artes, essa é a menor área, e ela normalmente tem 5 ou 6 proponentes, ou propostas, então a gente tirou uma, né, 20%, desse quantitativo. Então a mágica surgiu, daí funcionou bem, ano passado a gente aplicou, então essa é um pouco da lógica que a gente construiu para definir esses 20%. Ronaldo, quantos vão para cada um? Depende do número de avaliadores que a gente tem e do número de propostas, tá? A gente fez um esforço com essa reformulação para não mandar... primeira coisa, vocês vão receber todas as propostas do mesmo pesquisador. Se ele mandou no mesmo projeto ou em projetos diferentes, vocês vão receber o bolo, para vocês terem condições de dizer se a proposta é idêntica ou não, tá certo? E aí esse número é um pouquinho variável, dependendo do número de avaliadores e do número de propostas que a gente tem. Normalmente, a gente tem aí entre 5 e 10. A gente tentou não fugir disso, tá? Para não sobrecarregar ninguém, embora a avaliação é bem rápida. Vocês gastam alguns poucos minutos para cada avaliação, tá? Depois que não é muito conteúdo de cada projeto para avaliar e é dentro da área de conhecimento de vocês. Isso é importante, antes de eu passar para a Rubelize, a área do conhecimento. Gente, é bolsa de iniciação científica, tá? Então, eu trabalho com, sei lá, ecologia de aves, né, meu caso. Tá, mas eu recebi um sobre pesca de camarão. Gente, eu consigo saber se aquilo é uma iniciação científica ou não. Então, as áreas, elas podem não ser exatamente aquele tema que vocês trabalham, tá? Mas pense numa sessão de avaliação de trabalhos na MPU. É mais ou menos aquilo. É das 8 grandes áreas do CNPq, assim, né? A gente tentou dentro do que era mais próximo, assim, né? Do que até o conhecimento do Leandro, né? A Renata aqui, que ajuda muito, há muito tempo já de ser... Mas são as grandes áreas do conhecimento, né? Assim, não é especificamente aquilo que vocês trabalham na subpesquisa lá de vocês. Então, assim, façam um pequeno esforço dentro desse contexto, porque todos os projetos não vão encaixar exatamente no que vocês trabalham, né? Então, assim, tem a Rubelize, né? Rubi, por favor. Oi, boa tarde. Só uma questão rápida que eu fiquei pensando sobre essa questão dos 20%, né? Claro que, como o Leandro falou, se identifica que, às vezes, tem pessoa que tem produção 0, e aí esses seriam os 20%. Mas eu fiquei pensando no caso de ser um grupo que todos produzam, né? Então, os de menor produção podem não ser pessoas não produtivas, e aí eles são cortados, né? Cortados totalmente fora, então é um risco que se corre, né? Claro que isso é uma situação muito ideal, que a gente vai ter todos muito produtivos, os 20%, mas me passou isso pela cabeça, às vezes, naquele momento, o pesquisador produziu menos do que o outro, né? Naquele cálculo, em alguns anos produziu menos, e aí foi cortado fora, provavelmente estava contando com bolsista IC para sua pesquisa, e aí fica sem bolsista IC, mas eu entendo que tem que fazer um corte. Me passou isso pela cabeça. Não, até pode acontecer, mas eu acho que é bem difícil, assim, porque os casos são muito extremos, assim, o Belize, assim, aquele que que tem a publicação nos 20% é muito, muito, muito baixa em comparação ao resto, assim, é muito fácil da gente conseguir de perceber, assim, então, assim, mas esse caso pode acontecer, mas eu acho que ele é mais raro de acontecer, e ele não é justo, eu concordo contigo, mas eu acho que não vai ter regra que consiga pegá-lo, né? Uhum. A ideia é que a gente tenha, na verdade, a gente está exigindo, né, para
para ganhar uma bolsa, uma produção mínima. Os 20% é isso. Olha, se você está nos 20% ali do grupo, daquela área, é porque precisa dar uma melhoradinha, né, para chegar nesse ponto. Mais dúvidas, gente? Comentários? Passamos aí da nossa meia hora, mas não tem problema. A gente está aqui para esclarecer e ouvir vocês também. Bom, então a gente vai terminar agora de fazer a distribuição e logo que esteja pronto, a gente vai mandar já o e-mail e também esse vídeo, né, vou subir lá no YouTube, né, para quem ficar com dúvida e das pessoas que não participaram, mas a gente fica muito contente que teve um número bem expressivo de pessoas, de avaliadores aqui hoje, né, agradecemos muito o tempo de vocês, né, e que o processo corra bem, né, que é o mais importante, assim, e de forma mais transparente possível, o nosso objetivo é esse, assim, para não deixar dúvida para ninguém, né, inclusive para a gente, né, que quando a gente submete os projetos, né, e como é feito o processo de avaliação, né, a Mairinha, ela como é uma das avaliadoras, perguntam diretamente para ela, né? Então, eu imagino que tem uma pressão também quanto a vocês nesse processo, né? Mas muito obrigado. Então, eu acho que é isso, né, Leandro? É isso, Mas obrigado a todos aí. quero dizer uma coisa para você, essa questão de, por exemplo, o sistema automaticamente importar e verificar, isso diminui uma certa pressão sobre a gente, porque isso tinha muito isso, né? Os colegas diziam, tu avaliaste assim, né? Na verdade, agora a gente recomenda ou não recomenda, basicamente, né? Mas a gente teve, eu diria que a forma como foi se aprimorando nos últimos anos, tirou uma certa pressão dos avaliadores também significativa, gente. Que bom, muito bom. Isso, a gente vem aprimorando, uma das coisas é a retirada da nota, né? Isso já, ainda na época do professor Marcelo, né, como diretor de pesquisa, foi feita uma simulação com nota 0 e nota 10, e isso não altera a alocação de bolsas do projeto, porque o peso do currículo é muito elevado. Aí vem o questionamento, mas isso é justo? Bom, o CNPq diz que é assim, a alocação tem como base o proponente, o pesquisador, então a gente não tem como fugir, a gente recebe o dinheiro deles para distribuir, a gente é só um agente de distribuição, tá? Então a gente está seguindo a normativa, a resolução normativa do CNPq e fazendo essa distribuição. Por isso a nota foi retirada, recomenda ou não, tá certo? Facilita também, tira a pressão. O Bruno perguntou se os proponentes terão acesso à demanda qualificada. A gente não tinha pensado em colocar isso no resultado exatamente, mas a gente pode pensar. Não está no edital de colocar quanto foi por área, né, e como foi alocado, mas podemos... Isso vai sair não é um problema, né, colocar isso. Isso é uma coisa interessante. Se eu posso, agora até comentando com a Rubelis, eu sou do ILA, né, então muito triste a gente ouvir que a gente estava com a área de menor demanda, né, por exemplo, e a gente fala, né, a gente que é do comitê, né, a Rubelis me ouve há anos, né, instigando os colegas em todas as reuniões, mas eu acho que às vezes é interessante se tivesse uma certa divulgação, porque às vezes as pessoas tomam mais consciência dessas questões quando tem uma certa divulgação. Eu acho que seria interessante a gente ter uma divulgação de como é que foi feita, né, essa demanda qualificada por área, chamar atenção sobre isso, né, para que as pessoas mostrar quantas submissões teve por área e como foi feita a distribuição das bolsas, né? Eu acho que isso nos ajudaria, a gente que batalha dentro das nossas unidades, assim, né, pela conscientização dos colegas, digamos assim, né, eu acho que isso nos ajudaria também, então seria uma ideia interessante. Não, bem lembrado, Mairim. Eu só reforço o seguinte, a gente tem tentado atrair proponentes e a gente aumentou o número em 10%, isso é excelente, né? 10% do número de propostas, né? E o meu argumento para as pessoas convidar e convocar as pessoas a mandar proposta é o seguinte: a gente distribui uma cota para cada um. Então, a chance de você ganhar uma cota é muito grande se você tiver, né, acima dos 20%, tá? Então, esse é um excelente argumento. A questão da demanda qualificada, Bruno, ele sai automático, porque a distribuição das cotas é por área. Então, se você olhar ali, você vai ter que adicionar mais 20% daquele número de proponentes ali, e você vai ter o número da demanda, tá certo? Ela vai aparecer automático. Uma outra novidade para esse ano, já autorizada pelo Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação, a divulgação das notas, ou seja, a gente vai divulgar o nome com o valor ali do lado para dar maior transparência. Tá? Isso. Vai ter as notas em ordem decrescente, né? Do maior para o menor,
vai ser, na verdade, a gente não definiu se vai ser alfabético ou coisa, mas vamos Não, divulgar as notas. vai ser por ordem de classificação, tá? Classificação, isso, então isso é foi, decrescente, tá certo. isso foi discutido bastante ano passado, Isso. porque não é tão simples assim, mas os argumentos que a gente recebeu. Primeiro, qualquer edital que você participa, sai o ranqueamento e sai a nota, né? A maior parte deles é isso. Mas tem questões sensíveis. Por exemplo, recém-gestantes que estão retornando, elas têm prioridade nas bolsas EPEC, não nas outras, mas nas bolsas EPEC. Algumas ganham naturalmente uma cota de outro financiador, nesse CNPq e o FAPEX, ótimo, que maravilha. Mas algumas ganham prioritariamente, isso vai ficar identificado ali, tá certo? Então, essa é uma questão do perfil médico, né? Quase, que a gente resgata da Projeto. Então, a gente fez a possibilidade de fazer essa divulgação. Então, esses pesquisadores que subiram na fila, né, embora a pontuação tenha sido um pouco melhor, elas vão ser identificadas ali por estes motivos previstos em edital. De Também ordem, né? fora de campo, de outros campos, Isso. né? E também eles têm uma prioridade nas bolsas EPEC e eles vão aparecer também ali, né? Vai ter esse ranqueamento. Mas a gente vamos pensar sobre essa demanda qualificada, né? Dá para calcular, Bruno, né? Tipo, somando mais os 20%, mas podemos também mostrar esse valor, não tem por que não mostrar. Não teria problema. Mas dá para calcular ele automático, né? É só botar 20% a mais do número de propostas ali, tá? Tá. O que a gente não gostaria é de divulgar os 20% que foram desclassificados, né? Não, e aí quem não se classificou, eu acho que não deve ser mostrado, mas a gente pode dizer o total de bolsas que aquela área teve, né? E a classificação dos que se classificaram foi essa. E pronto. Não, a minha sugestão era isso, era numérica, não divulgar os que não foram classificados. Né? Acho que não, porque eu acho que isso não é. Aí digamos que fere um pouco a sensibilidade também, né? Não. É perigoso, né? Daí a gente tá. Quanto à imagem da pessoa, né? Não faz sentido isso. Então tá bem, mais alguma dúvida? Então, eu acho que agora sim, a gente conclui, agradece a todos, muito obrigado, bom fim de semana, bons trabalhos para vocês nos processos avaliativos. Um abraço. Tchau.